Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Na nossa última aula a gente começou a falar sobre o painel de controle, porém não deu tempo. E hoje, como eu não vou estar presente aí com vocês, eu vou deixar aqui duas atividades para vocês fazerem. São atividades assim de grande importância que todo usuário de informática tem que aprender a fazer. Porém, para quem está começando agora, pode ser uma atividade um pouco difícil de repente. E caso alguém não consiga fazer, a gente vai fazer na próxima aula para tirar as dúvidas e para ajudar também quem não conseguir fazer, ok? Então, para essa aula, vocês vão clicar aqui no botão Iniciar, depois vão clicar aqui na opção Painel de Controle, e esse local é o local onde vocês têm acesso e controle a todo o computador de vocês, tanto a parte de hardware, que são as peças, por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor, quanto ao software, que envolve, por exemplo, o sistema operacional inteiro. E essa primeira etapa que a gente vai estar vendo, a primeira atividade, é a contas de usuário, que é essa opção onde tem o desenho de duas pessoinhas. Vocês vão dar um clique. E nessa opção de contas de usuário é onde você consegue criar uma senha para o seu computador, para você ter um pouco mais de privacidade. Ou então, se você tem um computador que você compartilha com alguém e é aquela pessoa que gosta de mexer nas suas coisas, apaga as suas coisas, de repente você tem uma imagem bonita de plano de fundo, essa pessoa vai lá e troca. Então, tem como você criar uma conta de usuário, coloca uma senha na sua conta, coloca uma senha na conta da pessoa. Então, tudo que você fizer, essa pessoa não vai ter acesso, e tudo que essa pessoa fizer, você também não vai conseguir ter acesso se ambos não tiverem a senha. Então, assim que eu cliquei naquela primeira opção de contas de usuário, aqui já é exibido para mim que existe um usuário. Isso aqui é padrão, assim que instala o sistema operacional já vai existir. Pode ser qualquer nome aqui. É muito comum que se veja escrito usuário ou então no termo em inglês user, mas pode ser o nome de vocês aqui também. Caso eu queira só pôr uma senha no meu computador, como eu acabei de ligar, ele não tem. No caso aí na escola, quando vocês ligam, na parte direita ele já tem uma senha, então ela é criada dessa maneira. Eu acessei aqui o painel de controle, contas de usuário, e aí eu clico aqui nessa opção, criar uma senha para a conta. Depois disso, nesse campo nova senha, eu digito a senha que eu quero, por exemplo, 123. No campo abaixo, confirmar nova senha, eu tenho que digitar ela novamente para ter certeza que eu não vou errar a senha. Eu vou repetir ela. E depois aqui abaixo, nesse campo dica, é interessante que você coloque uma dica, porque se você esquecer, você vai ler a dica e vai lembrar da senha. Por exemplo, minha senha é 123. E depois eu clico em criar senha. Feito isso, agora vai aparecer escrito aqui que o usuário está protegido por senha. E aí, toda vez que eu desligar o computador ou reiniciar, ele vai pedir uma senha. Por exemplo, eu vou clicar no botão iniciar, vou clicar aqui do ladinho e vou escolher a opção fazer logoff, porque senão ele vai ter que desligar e começar tudo de novo. Ele vai exibir dessa maneira. Caso eu digite uma senha errada, assim que eu pressionar Enter ou clicar nesse pontinho, vai ser exibida uma mensagem dizendo que o usuário ou a senha está incorreto. Quando eu clicar em OK, é exibido para mim a dica, a minha senha 123. Caso eu digite a senha correta e clique em ER, é liberado para mim todo o acesso ao computador. Então, isso é o mínimo que vocês precisam aprender a fazer. Agora eu vou clicar no botão Iniciar novamente. Vou clicar aqui em painel de controle, novamente em contas de usuário. E agora eu vou clicar aqui na opção Gerenciar outra conta. Depois disso, eu vou clicar aqui na opção Criar uma nova conta. E aqui no campo Novo Nome da Conta, eu vou colocar o nome da pessoa que iria usar o meu computador. Por exemplo, Paulo. Depois tem duas opções. Ou você cria uma conta como usuário padrão ou administrador. Qual é a diferença? Se você pegar um vírus, por exemplo, em uma conta de usuário padrão, assim que você remover essa conta, esse arquivo vai ser removido também, caso você queira, e volta tudo normal. Caso você crie uma conta com privilégio administrador,
você vai conseguir instalar programas, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser e geralmente um programa ele se instala automaticamente porque você é um usuário administrador. E nesse caso, se tiver um vírus ali, ele vai fazer o estrago que ele tiver que fazer ali na sua conta, ok? Então, é interessante que você deixe como usuário padrão e clique em criar conta. Depois disso, aqui você vai ver que está escrito usuário padrão Paulo, que foi o que eu acabei de criar. E se você fazer logoff ou desligar o computador, clico no botão iniciar, na setinha do ladinho do desligar. Eu vou escolher a opção fazer logoff. Ele vai ser exibido todos os usuários que acessam esse computador, por exemplo, o Paulo. Assim que eu clicar na conta dele, como eu não criei uma senha para ele, ele já vai dar acesso direto. E o interessante é que se crie uma senha para esse usuário, que já vamos voltar ali para a gente fazer isso. Toda vez que você cria uma nova conta, é como se você tivesse formatado o computador e começa tudo do zero. Algumas mensagens e ícones podem estar ausentes ou mensagens que vai ser exibido com bastante frequência, porque é como se você tivesse acabado de instalar o sistema operacional no computador. No meu caso, ele já voltou para essa tela porque ele deu um erro ali, certo? Mas não tem problema nenhum. A ideia era só a gente criar uma conta de usuário. Caso vocês não consigam, a gente vai fazer isso em sala de aula. Vou acessar aqui a minha conta de usuário comum. Vou digitar minha senha, porque eu não tirei. E novamente eu vou clicar aqui no botão iniciar, aqui em painel de controle, vou clicar em contas de usuário, e agora aqui como o meu usuário está protegido por senha, eu não quero mais ela, eu vou clicar aqui em remover senha. Depois disso eu vou digitar a senha que eu coloquei, que é 123, e escolho a opção remover senha, que agora ele não precisa mais de senha. Se eu fazer logoff ou reiniciar o computador, assim que eu clicar, ele já vai entrar direto sem a senha. Depois disso, vou clicar no botão iniciar, painel de controle, contas de usuário novamente. E agora eu vou clicar aqui novamente em gerenciar outra conta. E a conta que eu criei lá para o usuário Paulo, eu clico sobre ela e tem como eu criar uma senha. Se eu clicar aqui em criar senha, ele vai pedir todos os mesmos passos que eu fiz aqui anteriormente. É só você criar uma nova senha, repetir a senha para confirmar e criar uma dica caso você queira. Neste caso, eu não vou criar uma senha para esse usuário, porque a gente vai perder muito tempo. Vou voltar. Caso eu não queira mais essa conta, eu vou clicar na opção excluir conta. E se nessa conta estiver arquivos, fotos, músicas ou qualquer outro tipo de conteúdo, se você escolher a opção manter arquivo, ele não vai excluir. Caso você escolha a opção excluir arquivos, ele vai apagar tudo que você tinha lá. Se você optar pela opção manter arquivos, ele vai criar uma pasta na sua área de trabalho com tudo que você tem. Vou clicar em manter arquivos, vou clicar em excluir conta, e se eu fechar aqui agora, aqui na área de trabalho eu vou ver uma pasta com o nome daquela conta que foi criada e depois excluída com todos os arquivos dela. Como aquela conta foi criada só para um exemplo, não tem nada. Essas pastas vão estar todas vazias. Então, caso você tenha lá fotos, música ou outro arquivo, ele vai ser exibido aqui para você. Clicando novamente no botão iniciar, painel de controle. Agora, a segunda opção que eu tenho para deixar aqui para vocês é a opção região idioma. Clicando sobre ela, aqui tem como vocês definir, por exemplo, qual é o modo do teclado que vocês querem utilizar. Por exemplo, qual é o idioma. Por padrão, aqui ele é o idioma português Brasil, mas caso vocês comprem um teclado ou um computador que venha com um idioma diferente do português Brasil, tem como vocês alterar por aqui. Por exemplo, como o meu é no Brasil, eu vou mudar ele para russo, por exemplo. Eu posso dar um clique aqui dentro e escolher aqui entre várias opções de idiomas que tem aqui. Como eu citei, vou escolher russo. Posso clicar em aplicar. Só que feito isso, ele não vai garantir que toda a escrita seja russa. Por exemplo, aqui ele já mudou para mim. Eu posso notar aqui que ele já está mostrando alguns caracteres em russo. Porém, eu tenho que clicar aqui na opção teclados e idiomas e escolher a opção alterar teclados. E aqui ele já passou a exibir para mim a opção de russo. Caso de vocês não esteja sendo exibido, vocês vão clicar aqui em adicionar.
Depois, vai puxar essa barrinha aqui para baixo até o idioma que vocês querem. Por exemplo, o russo. E aí vocês só precisam marcar essa opção máquina de escrever. Essa opção russo não necessariamente vocês precisam deixar ela marcada. Depois, clique em OK, clique em aplicar. E depois aqui acima vocês vão mudar de português Brasil para russo. Clique em aplicar, clique em OK. Depois volta aqui em formato. Se tiver em Brasil, muda para russo. Mas nesse caso, como ele já está em russo, é só clicar em OK. Para testar, vocês podem clicar aqui no botão iniciar, aperta no teclado a letra W, depois a letra O e clica nessa opção que vai ser exibido o WordPad. Depois disso, quando você começar a digitar, as palavras vão sair todas em russo. Por exemplo, eu vou digitar hoje é terça-feira. Então, isso aqui é o que eu digitei em russo. Meu nome e hoje é terça-feira. Então, para a aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente vai fazer isso também. Qualquer dúvida, vocês podem estar anotando. Se quiserem mandar depois ali no grupo também, eu vou ajudar vocês assim que possível. Então, até a nossa próxima aula.